Em maio de 2016, a Vert chegou ao mercado como uma fintech, com a intenção de ser uma boutique do mercado de capitais. Bom, o tempo passou e hoje contamos com mais de 170 colaboradores. A ideia de boutique ficou para trás e agora o nosso foco é seguir avançando, com criatividade, seriedade e cuidado. Afinal, esses são os nossos ideais inegociáveis. Muito prazer, eu sou a Juliana Santiago, apresentadora da Rádio Vert, e em nossa segunda temporada vamos mergulhar naquilo que nos move, a nossa cultura e jeito de ser. Quando falamos sobre a história da Vert, logo vem à mente alguns fatos importantes, como, por exemplo, as nossas sócias fundadoras terem participado em 2012 da primeira oferta pública de CRA do Brasil. E em 2021, terem feito parte da COP26 na Escócia, onde finalmente passamos a fazer parte do Pacto Global da ONU. Já dá para notar que, desde o início, a Vert tinha como objetivo quebrar paradigmas e revolucionar o mercado. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre nossa trajetória, quem éramos, quem somos e quem desejamos nos tornar no futuro. E ninguém melhor para responder essas perguntas do que as próprias sócias fundadoras, não é mesmo? O início da Vert. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceitado participar aqui do podcast. E agora, para quebrar um pouco o gelo, eu vou pedir para você se apresentar e compartilhar uma curiosidade sua. Eu sou Fernanda Mello, eu tenho 48 anos, trabalho no mercado financeiro desde 97. Passei por bancos, fundos e depois, a partir de 2010, venho empreendendo no mercado de capitais focado em crédito. Tenho 2 filhos grandes, já estão ambos na faculdade. Uma curiosidade sobre mim é que quando eu saí do colégio, para ganhar dinheiro, eu dava aula particular de matemática, química e física. Agora, minha primeira pergunta é qual foi o seu maior medo ao dar o passo de fundar a Vert e o que te motivou a continuar mesmo diante desse medo? Essa é fácil, muito fácil, porque eu lembro assim, nitidamente, eu e a Marta conversando da decisão que a gente tinha tomado de colocar dinheiro e abrir um negócio. E naquele momento eu estava separada, os meus filhos ainda não eram grandes. E eu arcava com 50% do custo deles e o pai com outros 50%. E eu ia usar parte das minhas economias para investir na nova empresa e ia parar de ganhar salário. E aí eu falei, nossa, que responsa. Se der errado, o que vai acontecer com os meus filhos? E eu estava naquele desespero. E aí eu fui conversar com o pai dos meninos, porque sem o apoio dele, eu ia estar em maus lençóis. E aí eu falei com ele, perguntei, seguinte, eu tô saindo aqui do meu emprego e eu vou empreender, vou abrir uma empresa para fazer muito parecido com o que eu já fazia, mas provavelmente eu vou ficar um tempo sem ganhar dinheiro e ainda vou ter que colocar para poder sustentar os primeiros anos. E perguntei para ele se acontecesse o pior e não desse certo, se ele teria condições de arcar com os custos das crianças 100% por um tempo até eu conseguir me recolocar. E ele foi super parceiro, falou, claro, vai com tudo, se você quiser, eu posso ser seu sócio. Eu falei assim, não, veja bem, tá ótimo, pode arcar com os custos das crianças. Já tenho sócios aqui, sócias. E aproveitando, eu lembro que vocês já falaram que nunca imaginaram que a Vert cresceria tanto. E esse ano nós completamos 9 anos. São mais de 170 colaboradores espalhados por várias regiões do país, até mesmo no exterior. Qual é a sensação de ver esse crescimento? Surreal. Acho que nenhuma das nossas expectativas a gente teria chegado no tamanho que a gente chegou e da forma como a gente chegou. A gente ficou 6 anos tocando uma outra empresa, num esquema muito boutique, com até 15, 20 funcionários. E eu acho que a gente sempre achou que a gente ia continuar assim. Mas a vida foi levando a gente para um outro lugar. A gente começou a explorar novos caminhos.
explorar não ser uma boutique, sim um prestador de serviços fiduciários. Quando você dá essa mudada de chave, você precisa de muito mais estrutura, né? Estrutura de pessoas, estrutura de tecnologia, governança, processos. Então isso foi aos poucos acontecendo e quando a gente olhou, assim, no meio da pandemia a gente tinha triplicado a quantidade de funcionários. Foi complexo. Crescer é complexo. Acho que se a gente imaginasse o quão complexo era, a gente teria pensado 2 vezes. Mas depois que você passa, dá uma felicidade de ter conseguido chegar lá, de construir uma empresa que eu acho que é uma empresa que tem como base o cuidado com os nossos colaboradores e o cuidado com os nossos clientes, apesar de ser uma empresa de mercado financeiro que normalmente é mais sangue nos olhos. Acho que a gente consegue ter esse lado humano, que é muito importante, dá muita satisfação de ter construído. Fato que a Vert se transformou ao longo dos anos e mesmo que a tecnologia já estivesse presente desde o início, hoje sem dúvida estamos muito mais maduros nesse aspecto. Temos uma área dedicada a desenvolver soluções, otimizar processo, entre outras iniciativas, e já ouvimos de vocês que o futuro do mercado financeiro está atrelado à tecnologia. Mas a minha pergunta é quando exatamente vocês perceberam que a tecnologia seria um pilar tão importante e como foi essa jornada até termos uma área inteira focada nisso? Antes da Vert existir praticamente, esse já era um pilar. A gente tinha sempre em mente, são 3 pilares: pessoas, tecnologia e governança. Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente começou a Vert é ir atrás de um fornecedor de tecnologia. Porque a gente falava, putz, eu não tenho ainda nenhum estoque, vou começar do zero, tenho a vantagem de poder começar com tecnologia. Em 2016, a gente aprendeu muito, porque não tem nada tão óbvio, é zero óbvio como a gente imaginava contratar um fornecedor de tecnologia e construir o seu sistema. A gente já tinha visto vários sistemas de mercado para fazer o que a gente faz e nada funcionava como a gente gostaria. Por isso que desde o início a gente sabia que a gente ia ter que construir o nosso. Só que, a gente bateu muita cabeça, mas muita cabeça, muita. A gente começou com prestador terceiro, depois de, 6 meses, eu falava A, ele entendia B, ele falava C, eu entendia D, não tinha como. E aí a gente parou, um dos nossos colaboradores na época sabia programar Python, e ele falou, deixa que eu vou começar esse sistema. E aí ele começou a desenvolver internamente. Foi um primeiro protótipo de sistema, para a gente também entender que mesmo sabendo programar, um sistema não é assim. Você não consegue desenvolver um sistema sem uma governança de produção, né? De documentação, de arquitetura de dados e tudo isso. Ele pode ser um começo, mas ele nunca vai ser escalável. Então, em 2019, a gente já estava ali, né, construindo o nosso sistema. Eu encontrei um ex-colega de colégio meu, que tinha uma empresa, uma software house. E falei das dores que a gente estava sentindo aqui de construir esse sistema internamente. A gente começou a montar uma área, tinha 2, 3 desenvolvedores, a gente não conseguia acertar no líder da área, a gente não conseguia acertar em nada. Daí ele falou assim, Fê, eu posso te ajudar. Eu posso te dar uma consultoria e montar a sua equipe de tecnologia. E foi o que eles fizeram. Eles tinham uma empresa chamada Hyperspace e eles ajudaram a gente a montar um time mais estruturado. Nosso primeiro squad foi quando o nosso primeiro funcionário, que é o Fabinho, que estava na área de operações, migrou para essa área para ser o PO dessa área. E aí a gente começou a ter um pouco mais de estrutura. A gente terceirizava a parte dos squads com eles, mas chegou a pandemia, a gente começou a crescer tão rápido que a gente chegou à conclusão que a gente precisava de toda a capacidade de produção deles lá. E foi quando a Hyper entrou definitivamente para a Vert, virou tudo Vert. E a gente internalizou 100%. E hoje a gente tem uns 8, 10 squads e 50 pessoas em tecnologia. Quase 1/3 da Vert é tecnologia. Então, mas a gente sabia desde que a gente abriu. Desde antes de abrir, a tecnologia já era um dos pilares que a gente sabia que ia ser nosso diferencial. Onde estamos?
Como podemos ver, a Vert realmente tem quebrado paradigmas. Hoje temos inúmeros projetos importantes em andamento, mas com o amadurecimento vem a transformação. Em 2024, Fernanda Mello assumiu a posição de CEO. Victoria de Sá passou a liderar o projeto de tokenização, algo fundamental para nós. E Marta de Sá, além de ser parte do conselho da Vert, se dedica à Violet, uma empresa com foco em finanças sustentáveis. Nesse bloco, vamos entender melhor com cada uma essas iniciativas. Obrigada, Marta e Vicky, por terem se juntado aqui à nossa conversa para falar um pouco sobre as iniciativas que cada uma está tocando nesse momento. E para começar, eu gostaria de saber, Marta, um pouco mais sobre a Violet. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes têm essa curiosidade. Você poderia compartilhar mais sobre ela, seu propósito e como tem sido essa experiência? Boa, obrigada. Muito bom estar aqui com você. A Violet, na verdade, nasceu incubada, né, dentro da Vert, num projeto que a gente fez quando a gente foi um dos signatários do IFAC, que é uma iniciativa que chama Finanças Inovadoras para a Amazônia, Cerrado e Chaco. E daí a gente foi acelerado pelo CPI Lab também em 2023, entendendo como é que a gente conseguiria realmente fazer o que a gente estava falando de buscar operações mais sustentáveis e fomentar essa agenda mais ativamente e não passivamente. E aí a gente acabou tendo o primeiro caso de uma operação que foi com a Natura, que é o mecanismo Amazônia Viva, e foi uma operação pequena, né? Então a gente demorou 2 anos para fazer uma operação de mais ou menos 10 milhões de reais, ao mesmo tempo que a Vert faz bilhões por ano e milhares de operações todo mês, né? A gente percebeu que era uma coisa muito diferente, parecia com o que a gente fez em 2012 na primeira oferta de CRA, em que a gente tinha que descobrir muita coisa e que era uma agenda mais lenta, mais complexa, e que a gente tinha que ir muito a fundo. Então, quando a gente percebeu essas grandes diferenças de uma operação tradicional da Vert para uma operação como essa, a gente viu que estava um pouco diferente, né? E que a gente ia ter que ter um approach muito focado e que era um trabalho full-time, assim, e não uma área ou uma eventual operação dentro da empresa toda. E aí eu brinco que depois na viagem que a gente fez de campo para o Cerrado e para a Amazônia, eu já tinha ido para o Cerrado várias vezes e para a Amazônia não. E aí quando eu cheguei lá eu falo que eu virei a louca da Amazônia. E aí quando eu virei a louca da Amazônia eu achei que eu tinha uma missão quase pessoal também de o que eu vou fazer em relação a isso. E daí quando a gente chegou nessa conclusão de que talvez estava meio encaixar a bola no quadrado, era melhor separar e fazer uma coisa bem dedicada a isso. E aí foi quando oficialmente a Violet nasceu, em março do ano passado, bem focada. Então a Violet ela vai fazer o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, que é tudo relacionado à agricultura, floresta e uso da terra. Então, como é que a principal missão dela é como é que a gente mostra que essas operações são possíveis e conecta grandes investidores, financiadores, vários tipos de dinheiro ao pequenininho na ponta, pequenos produtores, comunidades e cooperativas, e consegue escalar isso, que é uma coisa que ainda é um desafio a ser provado, que a gente não chegou lá ainda, nem a Violet, nem, enfim, são operações relativamente novas, essas de Blended Finance, mas acho que essa é a nossa missão, como é que a gente vai conectar grandes com pequenos, globais com locais, e construir essas pontes para que a gente empodere esses pequenos com acesso a crédito, com assistência técnica, com pagamentos por serviços ambientais e cria esses instrumentos financeiros de rastreabilidade, enfim, sempre ligados à sustentabilidade e bem focado. Então, a Violet, para resumir a história inteira, ela vai ser bem verticalizada, né, desde a originação do crédito, formalização, monitoramento, cobrança, underwriting, e olhando tanto a parte financeira quanto o impacto socioambiental, e aí reportar isso nos padrões locais e internacionais
para os investidores e financiadores dos projetos. Então, essa é a plataforma que a gente está construindo agora. E a Vale também é uma gestora. Então, toda vez que a plataforma se plugar a um fundo, a Vale também vai poder fazer a gestão para reportar nos padrões exigidos pelos investidores. E Vicky, a tokenização é uma iniciativa que promete gerar uma grande transformação. É o tema que está cada vez mais em alta. Você poderia falar um pouco sobre as suas expectativas e imersão nesse universo, além da perspectiva para o futuro? Bom, então, dentro do que a Vert se especializou, né, que é securitização de uma forma geral, com foco em operações pulverizadas, a gente já tinha o CRA, já tinha o CRI, debênture financeira, agora a última, né, com a DTVM, Administração e Gestão de Fundos, e a gente viu na tokenização uma nova forma de fazer o que a gente já faz, que é essa parte de pegar vários recebíveis, operações pulverizadas, empacotar e vender para o investidor. Então, claro, né, isso é feito com uma tecnologia super inovadora, que é uma tecnologia que a gente não tinha tido muito contato, né, até mais ou menos 2023, que foi quando começou esse movimento do nosso lado. A gente teve um pouco de contato em 2021, quando a gente participou do Drex. Na verdade, nem existia Drex, chamava Lift Challenge. Era um challenge que o Banco Central organizou para discutir já blockchain, né, e DLT, e, enfim, redes descentralizadas. E a gente fez muito voltado para crédito rural. E daí a gente, enfim, em 2023 voltou a esse assunto, né, com uma cara um pouco menos crédito rural obrigatório e mais securitização. E daí, no ano de 2024, a gente entrou também no outro challenge, que é o G20 Tech Sprint, junto com a Violet, para fazer financiamento de Nature-Based Solutions, né? No caso, o modelo específico era para agrofloresta, e a gente fez uma tokenização completa, por assim dizer. Então, o processo inteiro de securitização, do lastro até o pagamento para o investidor, foi feito usando essa tecnologia. Então, a tokenização, ela é um subproduto da blockchain, né? Então, quando a gente olha para a blockchain ou para a tecnologia, na verdade ela é uma tecnologia e ela é uma tecnologia baseada em criptografia. Então, a lógica dela, ela nasceu, né, a partir do Bitcoin, que na verdade é um monte de paper e um monte de conceito que veio desde os anos 70, tá? E basicamente o que você tem ali é uma ideia de que você não precisa ter confiança para ter a transação de valor. De uma certa forma, você está tirando a confiança num conceito mais de jurídico, Estado de Direito, e jogando isso para uma fórmula matemática. Então, como é que a gente vê esse mundo, né? Esse mundo é um mundo que nasce justamente contra o mercado de capitais e o mercado financeiro tradicional. E por causa disso, ele toma um caminho muito diferente do que o que a gente tem no mercado tradicional. Mas o que a gente vê nesses últimos tempos é esses mundos se cruzando e se cruzando muito dos dois lados, tanto da criptoeconomia, né? Então aqui a gente tem Ethereum, por exemplo, que é um outro tipo de protocolo, outro tipo de conceito, mas que basicamente você usa, né, a moeda, que é o Ether, para rodar a própria quase que internet, né? Porque a blockchain, ela é um monte de bloco que valida transações de uma forma descentralizada. Então, você tem esse mundo, né, das criptomoedas entrando no mercado tradicional via ETF, principalmente, né, ao mesmo tempo que você tem o mercado tradicional indo para cripto via tokenização. Então, o que a gente está vendo agora é que é um mundo que está vindo para o mundo regulado também,
Então a gente tem no Brasil, né, uma lei sobre ativos virtuais, a gente tem regulamentação do Banco Central vindo aí, a gente já teve algumas manifestações da CVM vindo aí. Então o que a gente tem visto é esse mundo, né, que nasceu ali muito separado do tradicional, eles estão se fundindo hoje, né? E daí é aí que isso toma muita relevância para a Vert. Fê, você poderia compartilhar como tem sido ser CEO da Vert e quais os desafios e aprendizados? Ser CEO, eu acho que assim teve momentos distintos na Vert. Eu vou falar de um momento mais recente, porque a gente dividia bastante as funções, eu, Marta, Vicky. Então a gente sempre foi meio flex nessa questão de títulos, CEO ou qualquer outra coisa. A gente tocava, mas à medida que a gente foi crescendo, a gente teve que deixar a estrutura um pouco mais tradicional. E o papel do CEO é um papel bem solitário. Teoricamente, você não tem muito com quem conversar algumas coisas, a não ser com você mesmo ou com seus sócios, mas nem sempre tá ali no dia a dia para te ajudar. Para mim, ser CEO, a verdade você é o oráculo. Você tem que resolver todos os problemas, mesmo que você não saiba, você tem que ir atrás e descobrir. Desde que a gente começou, acho que empreender é um pouco disso, né? Você precisa saber um pouco de tudo. Você precisa saber do financeiro, você precisa saber de venda, você precisa saber de marketing, você precisa saber de tecnologia. Então, na minha trajetória dentro de Vert, acho que hoje eu estou me aproximando um pouco mais a um papel mais tradicional de CEO, onde eu consigo ter pessoas muito sêniores embaixo de mim. Eu tenho uma diretoria ali, um C-level muito bom, onde eu consigo começar a realmente focar mais na parte estratégica, nos direcionamentos e menos no micro. Mas foi um aprendizado, né? Eu gosto de pôr a mão na massa, então você tem que se controlar de vez em quando. E os desafios são os desafios do crescimento, os desafios de entender para onde o mercado está indo, como se antecipar aos movimentos, cuidar de pessoas é sempre complexo. Então, acho que é uma mistura de vários pontos específicos, assim, mas é um bom desafio. É um bom desafio. Principalmente quando você tem bons parceiros, né? Eu tenho ótimas sócias e hoje eu conto muito com o meu comitê executivo, que é de primeiríssima qualidade. Eu gostaria muito de pedir para vocês imaginarem que vocês voltaram no tempo e têm a oportunidade de dar um conselho para a versão de 10 anos atrás de vocês. Eu acho que a gente pode fazer essa rodada em ordem alfabética, então a Fê pode começar dando esse conselho para a versão dela de 10 anos atrás. Esteja preparada. Esteja preparada. Na verdade, eu estava com um grupo de amigos ontem, a gente estava falando, são todos CEOs, a gente estava falando um pouco da responsabilidade de ser protagonista da sua vida, né? E eu acho que quanto mais velho você vai ficando, mais você vai entendendo, menos você vai culpando os outros pelas coisas que te acontecem, mais você vai entendendo que depende de você para onde você vai. E que toda decisão que você vai tomar significa que se você tem uma escolha e você tem que tomar uma decisão, você vai ter que escolher entre uma coisa e outra e sempre vai ter um que você vai escolher não seguir e outro que você vai seguir. Portanto, sempre existe uma perda ou você está abdicando de alguma coisa. E a vida é assim. Então, talvez se eu entendesse isso há 10 anos, eu tivesse sofrido um pouco menos com decisões difíceis que você tem que tomar. E eu acho que há 10 anos eu já tinha bastante noção também da importância da qualidade de vida. Mas se você me falasse isso há 30 ou há 20, eu acho que talvez eu não tivesse. Eu falo muito para os meus filhos, gente, a gente tem muita coisa ainda pela frente. Saiba só que estejam preparados para as adversidades. A única coisa que eu tenho certeza é que elas vão acontecer. Então, eu sempre tentei passar isso para os meus filhos, para eles terem autonomia, entenderem, atravessarem os momentos difíceis bem, de uma forma positiva, né? E aprender com o caminho. O caminho faz a gente estar aqui hoje. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito
organizada, muito, entre aspas, controlada e com uma previsibilidade muito alta das coisas que iam acontecer. Até que eu tive o meu segundo filho e eu perdi a previsibilidade de tudo, no minuto que ele nasceu. E ele teve uma questão de saúde, enfim, que me fez perder o controle de 100% das coisas, grandes e pequenas. E eu acho que isso foi uma lição de vida de como é que você é mais flexível, se adapta e mesmo assim as coisas são possíveis. Então, eu acho que esse é um conselho, seja mais flexível. E o outro esteja mais aberto, né? Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, as coisas e as tecnologias estão mudando tão rapidamente que a gente não pode ter preconceitos e ter opiniões do que a gente acha, do que a gente sempre achou. Então, tá aberto a mudar de opinião, tá aberto a ouvir outras pessoas, procurar ativamente outras opiniões e outras pessoas, ir em evento, viajar, saber o que está acontecendo, sair do seu quadrado de segurança. Eu acho que é uma coisa que eu faria mais 10 anos atrás. Cara, continua assim que vai dar certo. No fim é isso, porque eu acho que não tem nada hoje que eu olhe para trás e teria feito diferente, né? Pensando que a Vert tem 9 anos, né? Vai fazer 9 anos em maio. O meu eu de 10 anos atrás estava basicamente pensando se ia fundar uma empresa ou não e decidiu fundar. Então, assim, eu realmente acho que é uma boa decisão e eu acho que manter essa resiliência de seguir o que eu acredito é um negócio que eu acho que valeu muito a pena e se pagou muito. Então, eu só acho que manteria apesar das inseguranças, manter o caminho. Mais uma vez, muito obrigada, Fê, Marta e Vicky, por terem topado participar desse episódio. E em nosso próximo episódio falaremos mais sobre nossa cultura e espero por vocês lá.